Meu nome é Cirlene, eu sou psicóloga, psicodramatista, sou de Belo Horizonte, da Federada INPSI, Instituto Mineiro de Psicodrama Jacob Levi Moreno. E hoje, eu e a minha parceira Érica vamos falar um pouco sobre unidade funcional, que é o nosso trabalho hoje. Trabalhamos em parceria, em atividades psicoterapêuticas em grupo e individual. Meu nome é Érica, também sou psicodramatista. A gente fez nível 2 e 3, a Cirlene também fez. E também sou do INPSI e a gente trabalha, né, em unidade funcional atendendo clientes individuais. Cada cliente tem duas profissionais para atendê-lo. E a gente gosta muito, acha muito bacana esse trabalho, por isso a gente resolveu trazer essa experiência para vocês. Falando muito particularmente do nosso trabalho mesmo. Assim, a gente vai contar sobre as experiências de como é viver em unidade funcional, como ter esse trabalho de consultório em unidade funcional, com o psicodrama. Então, para a gente se conhecer um pouco mais, eu vou pedir para cada um de vocês pensarem em uma pessoa, em alguém que vocês gostariam de trabalhar junto, tá? E aí eu quero que vocês, por favor, desliguem as câmeras e, na medida que vocês forem pensando com quem trabalhar, vocês vão ligar a câmera, falar o nome de vocês, a região em que vocês estão falando e o nome com quem vocês gostariam de trabalhar. Só para esclarecer, só uma dúvida. Qualquer pessoa, qualquer colega nosso ou alguém... A sua relação. Qualquer pessoa que você gostaria de trabalhar junto. Pode ir abrindo e falando. Eu gostaria de trabalhar com a Sônia. E o que? O que mais? O nome e a região que você fala. Meu nome é Simone e eu falo de São Paulo. Ok. Próxima. Eu sou a Sabrina de Brusque e gostaria de trabalhar com a Clícia. Ok, Sabrina. Eu sou Amanda de Florianópolis e gostaria de trabalhar com a Alcione. Ok. Gabriela. Só me coloquem a parte que eu acabei de entrar, gente. Nós pedimos para cada um pensar alguém que gostaria de trabalhar junto, com quem você Unidade gostaria de funcional. trabalhar junto, e você se apresente com nome e região que você está falando, mais o nome com quem você gostaria de trabalhar junto. Já que nós vamos escutar sobre unidade funcional, já vamos fazer um aquecimento aí. Eu sou a Mara, de Criciúma. Gostaria de trabalhar com a Amanda. Ok. Olha, eu não abri a câmera. Vai, Eu não Ramona, abri a pode falar. câmera porque eu tô na rua, tá? Então vai ficar ruim. Então, eu sou Tranquilo. Ramona, eu sou de Florianópolis, tá? E eu gostaria de trabalhar com a Letícia, que estudou comigo. Ok, Ramona. Dani, gostaria de trabalhar com alguém? Não. Então, eu sou a Gabriela, sou aqui de Braço do Norte, aqui no sul, próximo a Tubarão, onde fica Viver. E se eu tivesse a escolha de trabalhar com alguém, acho que eu gostaria de trabalhar. Acho que com quem me trouxe o psicodrama, a Xanda, que não tive a oportunidade. A Amanda também é minha prof de coração, mas eu já dirigi com ela uma vez. Acho que com a Xanda seria difícil, mas seria engraçado. Ok. Meu nome é Vanessa, sou de Tubarão, Santa Catarina. E gostaria de trabalhar com o Manon, que é uma colega minha de psicodrama. Ok, Vanessa. A Amanda está comemorando.
Ela conhece, ela conhece. Foi me orientando, a Manon. Orientando ela. Eu sou a Gelva, eu sou de Braço do Norte também. E eu acho que eu queria trabalhar com tanta gente, que eu acho que cada uma tem um pouquinho a contribuir. Amo a Amanda de paixão, amo a Vivi. Já falei para a Gabriela que eu gostaria de trabalhar com a Gabriela também. Mas eu tô namorando com a Poli, então eu acho que eu vou escolher a Poli porque a gente está numa fase Tô namorando com a Poli, ficou estranho, Gelva. Quem não conhece, não vai ter. Nós estamos amadurecendo, enfim, um projeto, um plano. Por enquanto está só em planos, mas estamos amadurecendo. Então, por isso, o namorando, né? Namorando bem entre aspas, assim. Ok. Namorando um trabalho, né? Beijo da Dani. Legal. Juliana, com quem você gostaria de trabalhar junto, Juliana? Não, ok. Dani, com quem você gostaria de trabalhar junto, Dani? Opa, agora que eu consegui abrir o áudio. Tava um barulho aqui, desculpa. Eu sou a Dani, eu sou do extremo sul de Santa Catarina, São João do Sul é o nome da cidadezinha. Sim. A primeira pessoa que veio na minha mente quando vocês perguntaram foi a Amanda. Eu gostaria de trabalhar com a Amanda, embora eu acho que daria muito errado, mas eu gostaria. Ok, Dani. Ok. Mais alguém? Ok. Bora começar esse assunto, né? Bora começar esse conteúdo aí. Então, unidade funcional, um termo tão pouco usado no psicodrama, no sentido das pessoas quererem estar juntos para trabalhar um consultório individual. Nós vemos muita gente trabalhar em unidade funcional, mas enquanto grupo, né? Muita gente fala, vamos lá fazer esse grupo, né? E aí se juntam para fazer trabalho em grupo. E a unidade funcional nada mais é que uma equipe técnica, né? Uma equipe técnica preparada, capacitada, né? Com qualificação dentro do psicodrama para realizar um trabalho. E ela pode ser constituída de um diretor e um ego auxiliar, ou ela pode ser constituída de um diretor e vários egos auxiliares. Nós vamos falar de coisas que talvez vocês já tenham visto, mas a gente acha importante bater nessa base para entender o nosso trabalho depois. E esse termo, unidade funcional, foi criado pelo Bermúdez. Moreno sempre trabalhou com diretor e ego, ou diretor e egos, mais egos. Mas quem criou mesmo a terminologia unidade funcional foi o Bermúdez. A gente até mandou o texto para vocês darem uma olhada antecipadamente. Então, nós vamos começar, para entender essa unidade funcional, nós temos que estar bem definido quais são os papéis de diretor e ego auxiliar. Para eu e Sirlene estarmos trabalhando juntas, se a gente não entender esse papel, essas coisas podiam se misturar no processo terapêutico na hora de atender o cliente. Então, nós vamos começar primeiro com o que é diretor. O que vocês têm aí em mente na questão de direção, né? O que esse diretor está fazendo no setting terapêutico? Qual que é o papel dele? E eu acho legal a gente trazer isso para a gente entender a importância da unidade funcional também. O quanto essa unidade funcional fica boa para o cliente e para a gente também. Vocês vão entender lá no finalzinho. Importante quem trabalha em unidade funcional ter muito claro qual o significado e quais as funções para a gente literalmente não bagunçar a cabeça do cliente. Vamos lá, então, né? Então, o diretor tem um papel de produtor, ele tem papel de terapeuta, ele tem papel de analista social, segundo o Moreno, né? Isso é uma escrita do Moreno.
E aí ele fala, no texto fala, necessário estar alerta para converter toda e qualquer pista que o sujeito ofereça em ação dramática. Então, o papel do diretor está nessa questão da produção do cenário. Ele vai olhar para esse cliente, vai ouvir e vai pensar numa cena terapêutica. Qual é a intenção desse diretor para esse start dele naquele momento? Porque a cada sessão, esse diretor tem a atenção plena ali de ver o que o cliente está trazendo e onde ele acha que ele deve atuar ou não. Essa decisão é dele. E ele como terapeuta também, porque qual a finalidade da intervenção que eu vou fazer enquanto diretor? Qual a finalidade? Qual o meu objetivo? Onde eu quero chegar com essa intervenção? E analista, porque ele vai ter uma análise geral dessa cena. Por isso a importância enquanto diretor e o ego auxiliar, porque ele tem esse contexto observado para fazer essa intervenção chegar no propósito que ele idealizou para o cliente. Então, com base nesta conceituação, nessa revisão, eu quero propor a vocês de sentir como se vocês fossem diretores aqui e agora. Eu vou relatar para vocês uma pequena sessão, né, pequenos relatos de um cliente. Eu vou pedir para vocês, no papel de diretor, qual a percepção de vocês do caso que eu vou contar agora? Deu para entender o pedido? A gente está falando nesse papel e a gente quer que vocês comecem a experienciar esse papel, mesmo se já tiveram, mas que vocês tragam um olhar sobre esse caso que a gente vai trazer agora. Tudo bem para vocês? Ok? Ok, muito bem. Olha, eu quero muito voltar para os Estados Unidos, porque lá eu tinha mais liberdade. Lá, eu e minha irmã nos dávamos muito bem. Nós somos muito amigos. Eu ia e voltava a hora que eu quisesse. Eu podia fazer o que eu quisesse. Eu tinha livre liberdade. Eu não tinha que dar satisfação para ninguém, nem para o meu pai, nem para minha mãe. Bem, tive que voltar. Tive que voltar para cá. Não posso dar um passo que minha mãe quer saber onde vou. Pensa bem, onde vou? Eu, um cara de 19 anos, ter que dar satisfação para minha mãe. Isso é ridículo. Ela quer saber com quem eu estou saindo, que horas vou voltar. Agora, imagina só, ela quer que eu coloque um aplicativo no meu celular para identificar onde eu estou. Pensa bem, não, eu acho isso um absurdo. Cada uma de vocês vai pensar nessa história no papel de diretor. Vocês estão no papel de diretor agora, pensando nesse contexto de consultório que surgiu. Qual seria a produção? Qual seria a intenção terapêutica que você vai fazer a intervenção? Qual a análise desse contexto, né? Um segundo para pensar. E quem já pensou e tiver vontade e à vontade e espontaneidade e quiser compartilhar o seu pensamento aí enquanto direção, por favor, pode abrir o áudio. Eu ia ver essa relação com a mãe, né? O que está pegando aí entre mãe e filho e como que estaria esse papel, essa troca de papel também, né? Ele está se vendo na mãe e entendendo como que está essa relação, né? Como que está se dando essa relação e que está deixando ele angustiado, aprisionado, né? E controlado, né? Muito por essa mãe. Essa mãe está exercendo um controle, querendo, né? E ele está se sentindo incomodado. Então, iria por esse caminho, assim, para ver essa relação mãe e filho.
Eu ia imaginando que fosse, sei lá, a primeira sessão, né? E ele vem com essa situação, eu ia propor um átomo social. Que ele pudesse trazer em almofadas a mãe, a irmã e quem mais ele quisesse para apresentar, e faria isso, num primeiro momento, né? Para investigar um pouquinho como é que ele está nesse átomo. Eu acho que eu concretizaria essa relação com a mãe, assim, porque eu acho que o que ele deixou, o que ele se queixa de ter deixado nos Estados Unidos é essa liberdade, né? E acho que eu concretizaria essa relação com a mãe, por que que aqui ele não tem essa liberdade? Porque eu acho que viria uma imagem da relação com a mãe, que é uma imagem de possessividade, de a mãe tentar controlá-lo, enfim, né? Então, eu acho que diferenciaria quem ele era lá nos Estados Unidos e quem ele era aqui nessa relação com a mãe. Ok. Que interessante, né? Assim, por isso que a gente quis trazer isso, e a gente vai trazer com o ego auxiliar também, dessa finalidade, dessa função, e a função do diretor é isso mesmo que vocês trouxeram, é esse olhar mais amplo, né? O que eu estou pensando, por onde eu vou, que caminho é esse, e alguém trouxe a questão da mãe, outra faria o átomo social, e outro faria algo que fosse um jogo para diferenciar quem que eu era lá nos Estados Unidos, quem que eu sou agora, né? É isso aí, é esse olhar. Nós vamos caminhar com isso, né? Com essa percepção de vocês, para a gente ir construindo onde a gente quer chegar. Então, agora nós vamos falar do ego auxiliar, né? O ego auxiliar, em síntese, é um ator que faz o papel de extensão do diretor e do protagonista, né? O ego auxiliar, ele passa a se integrar no mundo do protagonista, né? A função dele é de investigador, né? É de contribuir para que o diretor amplie a cena, para que o diretor tenha condição de fazer uma análise social depois, né? Com base nisto, eu vou ler para vocês mais uma cena, tá? E vocês, no papel de ego auxiliar, vão tentar administrar, vão tentar falar o que vocês fariam no papel de ego auxiliar nesta cena que eu vou passar para vocês. Pensando nesse papel que o ego auxiliar tem e como vocês entrariam nessa cena já a partir de uma consigna com o diretor aí. E qual é o papel desse ego? De investigar. Eu estou ótima. Não tem problema nenhum comigo. Eu sempre resolvo tudo. Vou para lá, vou para cá, pago minhas dívidas, faço academia. Eu sou assim. Não tem tempo ruim comigo. Às vezes, mas às vezes eu sinto um trem ruim aqui, sabe? Um aperto. Não sei dar o nome, não. Às vezes parece um abafamento. É um incômodo. Mas aí eu passo por cima. E logo vai embora, porque comigo não tem tempo ruim. Mas esse mal-estar, esse trem que está aqui dentro de mim, eu não quero isso para mim, não. Olha, eu passei a sentir essa coisa ruim depois do sequestro relâmpago. O que os egos trariam, né, como manejo terapêutico? Quem já pensou e quiser falar? Não está bem estruturado na minha cabeça ainda como eu faria, mas acho que de alguma forma eu entraria sendo esse abafamento, assim.
sendo a sensação de abafamento, talvez pegando algum pano, alguma almofada e colocando no peito da pessoa e falando algumas coisas como esse abafamento, eu te abafo, eu te dou essa sensação de mal-estar, tá vendo? Eu tô te causando mal-estar, algo assim. E eu fiquei pensando aqui, porque como é difícil a gente que atende no individual pensar no ego auxiliar, né? Sim. Então, assim, pensando no ego auxiliar, talvez tocar assim no ombro e falar na voz dele, né? Assim, então, falar, ai, na verdade eu quero ver essa angústia, eu quero saber o que é isso que vem e eu não, e às vezes tem que passar por cima sem olhar. Então, algumas coisas nesse sentido, assim, como ego auxiliar, sabe? Ou se transformar na angústia na frente dele. Se abaixar, fiquei pensando também nisso, porque daí tem o diretor junto fazendo esse outro lado, assim. Só para... Foi isso que a gente fez com essa, tá, gente? Foi escultura. Eu acho que eu faria, complementando um pouco a Gabriela, segundo o ego, fazendo um solilóquio do tipo, eu não posso entrar em contato com a minha angústia, eu não posso entrar em contato com isso, porque isso vai me lembrar aquele momento que eu fui sequestrado, e aí eu não quero lembrar disso de novo, então eu não quero, eu não posso. Eu faria alguma coisa assim. Um contrapapel aí da negação, né? É. Legal. É isso mesmo. A gente quer fomentar essa coisa em vocês, que todo mundo atende mais sozinho, e como é que é pensar. Porque essa conversa enquanto unidade funcional também vai proporcionar isso, assim, de pensar e sozinha. Será que em que pensamento eu tenho que estar? Então, eu tenho que estar num pensamento de ego auxiliar ou estou num pensamento só de direção? Muda tudo o contexto. Muda toda a cena terapêutica, né? E aí, quando eu penso em cada coisa que vocês falaram, eu vejo o quanto é rico, né? Quantas possibilidades que a gente tem aí para lidar com as dificuldades desse outro, né? E relembrando, nós trouxemos 3 conceitos de ego auxiliar. O ego auxiliar natural é aquele que tem origem, alguém na função mãe, né? O primeiro ato espontâneo da criança é o nascimento, né? E todo ser humano precisa de alguém na função mãe, né? A este é dado o nome de ego auxiliar natural. O ego auxiliar espontâneo é aquele que surge a convite do diretor, né? Pode ser da plateia, é alguém que esteja ali participando e a convite do diretor ele emerge. E o ego auxiliar profissional é aquele que a gente entende como sendo o psicodramatista treinado, né? É aquele que já está preparado para assumir um determinado papel que faz parte do mundo desse protagonista. E vai ajudar aí também o diretor a ter uma análise social no final. Todo mundo fez muito autodirigido? Eu nunca estive no autodirigido. Não, autodirigido é um bom treinamento. Para treinar os papéis. Amanda pode proporcionar isso qualquer dia, né, Amanda? Mais uma coisa para a tua listinha, Amanda. Bota na listinha. Bom, aí nós entramos na questão da unidade funcional, né? Existem critérios, e falando de mim e da Érica, são 3 critérios que o Agenor coloca para seleção, para escolha sociométrica da unidade funcional. É o critério afetivo, o critério funcional e o critério pedagógico, né? No que se refere à minha Érica, como nós estudamos, nós ficamos namorando uma com a outra, assim, tecnicamente. Eu vi como ela trabalha, ela viu como eu trabalho profissionalmente, né?
E aí nós afetivamente nos escolhemos como unidade funcional e com o jeito de cada um lidar com as atividades, lidar em grupo. Então, foram os 2 critérios principais que nos uniram nessa parceria. Quando a gente pensa nisso, porque os critérios sociométricos, o Agenor coloca a importância desses critérios sociométricos para você trabalhar com alguém. O quanto é importante a gente olhar para isso na hora de trabalhar. E às vezes a gente não olha. Às vezes a gente pega alguém e fala, não, olha lá, tá vendo? Atua legal. Ok. Mas como é que é trabalhar todo dia com essa pessoa, estar junto? E aí, quando a gente foi estudar a respeito disso, a gente percebeu os critérios que tinham feito a gente se unir. E foi muito bacana perceber a consistência disso nessa relação que a gente vem levando enquanto unidade funcional. Daverson, boa tarde! Davidson também foi nosso amigo, nosso amigo, claro, né? De pós-graduação também, nível 1, 2 e 3. Bom, e aí o Agenor ele deixa bem claro como que esses papéis devem estar bem estabelecidos pela unidade funcional, né? Ou seja, naquela sessão, naquele momento, quem vai ser o diretor e quem vai ser ego, né? Quais são as funções de cada um, quais são os limites, né? Porque além da teoria, a gente pode estabelecer alguns critérios para essa unidade funcional se relacionar melhor, circular melhor naquele setting terapêutico. Nós estabelecemos critérios do tipo fazer supervisão, então nós 2 fazemos supervisão, nós 2, além da supervisão, nós 2 temos o nosso bate-papo sobre cada caso, cada cliente, né? Algo que aconteça que a gente acha que poderia ser melhorado, a gente está sempre falando, sempre estudando, cada uma de nós faz o processo psicoterapêutico individual, né? E a gente procura estar sempre atualizado no que se refere à própria leitura mesmo de condução do trabalho, né? A gente faz parte de grupos de estudos no INPSE, a gente está sempre procurando se movimentar para ver o que a gente pode fazer em termos de melhoria e tomar muito cuidado para atuações inadequadas que possam prejudicar, que possam confundir, né, a cabeça desse cliente. A gente tem uma relação muito aberta quando, no começo da unidade funcional, a gente não tinha tanta clareza, a gente tinha estudado papéis e tudo, mas não tinha uma clareza de como agir. Então, algumas vezes, como a gente não tinha, por isso que a gente acha importante falar da definição dos papéis, enquanto diretor e ego, a gente não tinha essa definição tão clara. E o que acontecia? A Sirlene entrava com uma percepção e eu entrava com outra percepção. Está ali o cliente relatando o caso que, por causa do assalto, tinha essa concepção. Quando vocês entraram nesse papel de diretor e teve aí muitas percepções, quem relatou 3 pessoas relataram percepções diferentes para o mesmo caso, acontecia isso com a gente no consultório. E, às vezes, ela entrava com uma fala e eu entrava com a minha. Então, aí nós fomos falando, Sirlene, aí a gente conversava, a gente já sempre teve uma relação muito tranquila. Você está falando de um lado, o cliente entrou, você resolveu falar da mãe. Eu tive uma percepção e resolvi falar isso. Olha para você ver, está tudo na contramão, né? E aí a gente foi aperfeiçoando e melhorando essa coisa. Agora a gente trabalha da seguinte forma. A gente trabalha revezando os papéis. Ora uma diretora, ora outra, uma hora ego auxiliar, ora outra. A gente reveza esses papéis. A Sirlene, se ela tem uma percepção e verbaliza isso primeiro, ela automaticamente já está escolhendo uma linha de trabalho e eu entro como ego automaticamente. Então, eu já entendi que ela entrou como diretora,
e eu vou entrar como ego. Se eu entro numa fala, numa percepção minha, ela automaticamente entra como ego. E por isso os papéis vão ficando claros, sem a gente deixar com que isso comprometa o atendimento com o cliente. Há quanto tempo vocês trabalham juntas? 2 anos. Pouco tempo, né? Eu não sei se a gente já pode perguntar. Pode? Pode, podemos interagindo. Não, fiquei curiosa, assim, porque vocês trabalham juntas há algum tempo, mas nesse tempo já aconteceu de uma ir por uma linha que não é a linha que a outra, assim, de não concordar com o que a outra está fazendo? Sim, sim. Como é que vocês conduziram nessa situação? Então, olha só, quando você pergunta isso, quando a gente deu o papel de diretor para vocês entrarem, cada um entrou com uma percepção, certo? Lá nós somos 2 pessoas diferentes com percepção. E é isso que a gente valoriza muito hoje no processo terapêutico. As percepções diferentes. A condução, por causa dos critérios sociométricos nossos, isso não compromete. O que compromete a questão terapêutica o que ajuda na questão terapêutica é esse tanto de percepções, essa quantidade. Ela percebe uma coisa, eu percebo outra. Ela entra no primeiro dia, por exemplo, com a percepção dela, e eu entro como ego auxiliar. Só que isso a gente já relata, mas eu percebi isso. Quando surgir, nós vamos trabalhar isso. Porque não precisa trabalhar no dia que eu percebi. Por que precisa, né? Não precisa. Se a percepção a unidade funcional entrou, eu entro como ego automaticamente. E é muito legal, como fica quase um autodirigido aí, né? Eu entro já trabalhando a percepção que ela trouxe, fazendo uma intervenção, criando uma intervenção com o cliente nesse rumo. No começo, quando você faz essa pergunta assim, de curiosidade, no sentido de perceber, a gente continuou a cena no processo terapêutico. Ela falou, eu tinha falado outra coisa, o cliente está ali, uma fala uma coisa, outra fala outra coisa, imagina a cabeça, né? Só que aí a gente sempre teve uma postura de cada uma, eu acho, de parar, né? Uma está falando, aí fala, não, então tá, deixa eu escutar o que é. Mas depois a gente termina a sessão, a gente conversa, olha, nossa, a gente falou uma coisa, outro falou outra, né? Vamos ver se a gente segura agora a próxima. Até a gente vai trabalhando isso aos poucos, entre a gente. Com muito cuidado entre nós, mas foi trabalhando aos poucos. E para permitir com que nenhuma perdesse a sua espontaneidade, nem no papel de diretor, nem no papel de ego. É interessante que, primeiro, nós começamos a trabalhar juntas, para depois ver a possibilidade, para depois ver como seria necessário a gente estudar sobre unidade funcional, né? Então, hoje, eu digo que a gente está madura nessa relação, está madura com o cliente, né? E essa questão desses critérios é super importante, porque onde tem mais de uma pessoa, existe a relação de poder, né? Poder quem vai ser o diretor, poder quem vai assumir como ego, e a gente passou a conversar muito sobre isso após cada dia de trabalho, né? Então, isso fez com que a gente baixasse a guarda, né? Porque cada uma aqui tem um estilo, um jeito diferente, cada um tem uma personalidade diferente. Então, como a gente viu que conversar sobre os casos logo após cada dia de trabalho nos fortaleceu, a gente procurou manter e vimos que é uma possibilidade muito legal, muito produtiva de trabalho. E aí tem algumas perguntas assim, a gente vai falar sobre unidade funcional nas faculdades, e eles sempre perguntam, mas como vocês fazem com a questão financeira? É tudo uma questão de crescimento mesmo, né? Nós fazemos questão de dividir 50%, tanto despesas como receita, né? E o que eu posso dizer é que tem dado certo, né? E a gente pretende, nós temos outros projetos, outros planos,
e a gente vê que está dando muito certo. Está funcionando. É um crescimento profissional muito bom para a gente. A gente se sentiu muito fortalecida a partir disso. Então, como nós trabalhamos? Como a gente trabalha lá no consultório? A gente mantém a escuta, cada um com sua percepção, com a sua capacidade do momento, segundo Moreno, olha, escuta e fala, nossa, o que eu estou percebendo desse cliente, como é que eu estou vendo, cada um no seu quadrado, né? A percepção é de cada um. E nós somos indivíduos nesse lugar também, né? Nós usamos, a partir dessa escuta e dessas percepções, a gente vai usar jogos, porque nós trabalhamos no processo de investigação, de tratamento. Então, a gente usa jogos de diversa forma. Em primeiros atendimentos, nós já fizemos vários tipos de intervenção, desde átomo, né? Ou uma escuta. Nós já fizemos diversas opções, e é muito no sentir como esse cliente chega. Esse cliente chega ao consultório, depende de como ele entra na porta, a gente já fala, né? Maneira, ou chegou muito, a gente faz uma intervenção. Então, nesse olhar para o outro, nesse cuidado com o outro, de perceber como essa pessoa chega, que nós vamos fazendo jogos, fazendo intervenção, usando objetos imaginários, usando as almofadas que nós temos no consultório, o átomo social, que a gente já faz mesmo. E eu acho legal quando a gente lembra de átomo social, é uma coisa muito interessante enquanto unidade funcional. Eu acredito que como consultório também de individual deve ter acontecer muitas coisas também, mas no nosso, por exemplo, já aconteceu uma coisa que uma menina foi indicada para uma outra cliente e ela chegou e a gente viu uma angústia grande, uma questão de uma ideação suicida, uma coisa, eu falei, nossa. E aí nós falamos, olhamos, né? A gente olha uma para a outra e fala, e aí? Né? Aí eu falei, átomo social? Bora, átomo social. Vamos fazer um átomo. Fizemos o átomo social com essa cliente, sentamos com ela, a gente usa o método, assim, a gente usa o método psicodrama sempre. A gente trabalha a questão do aquecimento, trabalha a questão do aquecimento específico e faz a dramatização que fez o átomo e a gente compartilha. Então, nós vamos compartilhar com ela e ela falou que foi muito pesado para ela olhar as relações dela naquele momento. Ela trouxe para nós um peso, assim, nossa, que pesado. E a gente falou para ela, a gente pensou em você ver isso em função desse momento que você está vivendo. Olha a questão da intenção do diretor, né? Esse momento que você está vivendo agora, para você visualizar isso, de como você está nessa relação, e isso que está batendo aí agora, né? E foi uma coisa muito pesada, mas foi bacana. Ela levou esse peso inteiro para casa, mas trouxe de volta. Né? Então, foi gratificante. E um olhar e uma investigação o tempo inteiro no consultório. Essa coisa de investigar a partir dos jogos é muito legal também. A questão com o direito do ego, né? Cada uma entra enquanto ego, e a partir desse olhar nosso, a gente tem as linhas de intervenções. Cada um, por exemplo, a gente a pessoa que veio mudando de país, a gente trabalhou a questão de interesses, né? Qual que é o seu interesse ou não, o que você gosta ou não. E nós fizemos desenhos, a gente usa desenhos, pede para fazer desenho e traço. Nós fizemos papel, a Sirlene entrou num papel que ele trouxe no desenho da cor. A cor que ele usou, a Sirlene entrou como ego auxiliar, fazendo um papel de cor. Né? Vermelho, eu sou o vermelho do seu desenho. Né? O que você quis comigo quando você colocou esse vermelho aqui? Então, a gente entra nesse sentido. E a gente usa também, a gente chama de túnel do tempo. Vocês já devem ter escutado falar em linha do tempo. E num determinado momento, a gente quase sempre faz. Quando a gente percebe que o cliente está assim, na segunda matriz, a gente costuma usar o túnel do tempo. É como se fosse a linha do tempo, mas como se fosse também um psicodrama interno, porque a gente pede para o cliente fechar os olhos, imaginar ele, a partir da idade que ele está hoje, voltando no tempo
e chegando na barriga da mãe. A partir dessa barriga da mãe, a gente começa a fazer ele nascer e a gente começa a fazer por etapa. Então, agora, nesse momento, de 1 a 5 anos, quem está com você nesse momento, com quem você vive, quem te alimenta. Nós vamos fazer um processo de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 ao momento atual, porque a gente trabalha muito com jovens, de 15 ao momento atual, e com perguntas nesse meio do caminho para ver o que ele traz para o momento. A gente trabalha muito isso, a gente chama de túnel do tempo. Não sei se tem outros nomes, a gente sabe que tem a questão da linha do tempo, com a questão do psicodrama interno e tal. A gente chama de túnel do tempo. E isso dá um retrato muito bom para nós enquanto unidade funcional. Da circunstância e das relações que essa pessoa traz e de quem nessas relações incomodou ou foi aspecto protetivo. A gente gosta muito de pensar nos papéis e na questão dos treinamentos de papéis, com relação a quando a pessoa traz de ter um aspecto protetivo, da gente perceber, a gente busca isso para a gente perceber qual o aspecto protetivo o cliente traz, para que a gente deixe ele num momento seguro para fazer outras intervenções, que é o que o Moreno fazia no treinamento de papéis dele. Ele se preocupava muito que esse cliente, num primeiro momento, ele se sentisse seguro, acolhido, num momento que ele pudesse ter espontaneidade, num ambiente que ele se sentisse confortável. Então, a gente também gosta de fazer isso. Gente, só uma brincadeirinha, mas quando as duas ficam preocupadas ao mesmo tempo, ninguém merece, viu? A gente adoece junto. É um sufoco tremendo. Nosso supervisor fica doidinho com a gente, porque duas preocupadas ao mesmo tempo é uma coisa assim demais. A gente fica super preocupado às vezes com alguns. Vamos contar o da intervenção que a gente fez, né? Uhum. Com a mãe e a filha. Dos clientes, e aí a gente atende. O pedido veio para atender a filha, a mãe procura a gente, fala, quero que vocês atendem minha filha, que ela tem N questões com violência e tal, e acaba que essa mãe vem junto para o processo terapêutico. A filha só falou que iria, mas se a mãe estivesse junto. E elas vieram. E nós trabalhamos, elas estão um tempo com a gente também, e num determinado tempo, nesse trabalho com mãe, quem é você, quem é sua mãe, o que você está enxergando, isso foi processual, mas chega-se num momento terapêutico em que o diretor pensa, nesse dia eu estava enquanto diretor, pensando quem é essa mãe e qual o papel de mãe ela tem idealizado. Então, a Sirlene entra enquanto ego auxiliar na mãe idealizada e depois ela entra na mãe real. E aí, na outra sessão, ela já volta e fala, nossa, a minha mãe não é a mãe que eu pensava, não é a mãe que eu idealizava. Nesse dia da terapia, a gente fala, pois é, a gente confirma isso, a gente maximiza isso para ela. Então, essa é a mãe que você tem. Aí a gente confirma isso e vamos embora depois da sessão, mas nós ficamos a semana inteira preocupada, semana inteira, de ter confirmado essa mãe, né? Que ela tinha, em realidade, que mãe é essa? Não era idealizada. Uma preocupação, né? E aí a gente passou a semana inteira preocupada com essa questão. E levamos para a supervisão, e aí o supervisor até falou com a gente assim, calma, às vezes é necessário que a gente separe a fantasia da realidade, né? Vá para o segundo momento, né? Outro papel. E foi ótimo para ela, foi ótimo. Ela amadureceu a ideia, chegou muito mais madura, assumindo o papel de autônoma dela, de autonomia, sair desse lugar de dependência. Então, foi muito bom. A gente fica com medo, mas é bom. A intenção e o objetivo que a gente coloca nisso é bom. A gente também nós estamos construindo isso entre nós, mas nós estamos construindo diagnósticos a partir dos átomos sociais, e a gente usa no diagnóstico do cliente o átomo social desenhado, e a gente coloca, o Moreno traz lá as setas de afinidade, não afinidade,
E a gente coloca essas também, mas a gente coloca algumas coisas daquele genograma, não sei se alguém já ouviu falar, a gente acrescenta algumas coisas desses genogramas nos átomos também, para colocar quando a relação é interrompida, quando a relação está conturbada, a gente coloca aquele tracinho assim, vai e vem. E a gente quer ir construindo esses diagnósticos nesse formato do Moreno, sabe? A gente quer que tenha um diagnóstico com o átomo social, com as relações sociais colocadas nele. Então, isso é uma construção também. O que mais, Sirlene, né? Do diagnóstico nós falamos. A gente sempre prioriza também ficar atento em qual fase da matriz de identidade aquele cliente está, para nós sermos mais assertivas nas técnicas que a gente utilizar, né? Então, isso vem dando muito certo. A gente tem uma proposta. Alguma pergunta? Alguma que entenderam? Teoria de papéis, todo mundo conhece? Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu estava curiosa de antes, quando vocês estavam falando, e me veio à mente a questão do paciente. Eu imagino que quando o paciente procura vocês, ele já saiba que vai trabalhar com 2 terapeutas. Como é que é esse contato inicial? Assim, rola algum espanto, algum estranhamento por parte dos pacientes de trabalhar com duas psicólogas? Enfim. Dani, quando é a indicação daqueles que já são nossos clientes, é tranquilo, a pessoa já chega sabendo que são 2 profissionais. Quando é alguém que chega a primeira vez e não sabe disso, a primeira vez alguns assustam, né? E aí, quando a gente percebe isso, a gente explica como que é o nosso trabalho e nós propomos a ele a fazer mais 2 sessões para ele sentir como é o nosso trabalho, como que ele vai se sentir, para depois ele definir se realmente ele quer trabalhar conosco. Sabe? Que legal, que bacana. É dessa forma que a gente vem agindo, né? Ou às vezes a gente percebe, a gente logo pergunta, olha, vocês sabiam que eram 2 profissionais? Às vezes a pessoa fala não. Aí teve uma vez que uma pessoa, isso é assustador para mim, a pessoa falou, isso é assustador. Aí nós demos continuidade na sessão e no final perguntamos, então, o que você achou? Você prefere vir mais uma vez? Você quer definir agora o que você quer fazer? E a pessoa continuou com a gente. Até hoje, nós só tivemos uma pessoa que não quis dar continuidade. E rola de, tipo, acontecer de criar vínculo com uma das 2 e ficar numa relação mais transferencial com a outra, assim, tipo... Sim. E a gente deixa. É o processo terapêutico, faz parte do processo, né? A pessoa se afinizar com uma de nós e a gente até usar isso para trabalhar as questões dele. Como é que você busca as suas relações? Como é que você se conecta com alguém? Né? Quais são as preferências? Por quê? A gente aproveita e trabalha isso. A gente aproveita tudo. E a gente sabe que tem certos perfis de clientes, né? Que eles gostam de ter 2 profissionais cuidando, né? Entre aspas, dele, né? Ele se sente bem acolhido, bem cuidado. A Sirlene participa de algumas listas, né? E a gente tem mais indicações de cliente para cliente, mas tem listas também. E aí tem um cliente que procurou exatamente porque ela estava numa lista de psicólogas negras. E ele chega no consultório, tem uma negra e tem uma loura. Aí ele chega e fala assim, não, mas eu procurei você por causa disso, né? Eu quero uma afinidade com o que eu tenho, com o que eu quero e tudo, né? E aí eu falei para ele, olha, fica tranquilo, né? Não estou no seu lugar de fala, nunca vou estar, o lugar é seu, né? E o da Sirlene, mas eu posso te dizer que eu estudo muito a respeito disso e que estou aqui para te ajudar no que você precisar. Então, você tenta hoje, né? Participa aqui com a gente hoje e depois você decide. E ele ficou, tá? Firme com a gente.
Porque vai entendendo isso e qual era o pedido também, né? Que pedido era esse dele? E a gente foi trabalhando em outras sessões, não na primeira. A gente não trabalhou isso na primeira, porque ele chega com um pedido muito forte. Então, a gente não trabalhou na primeira, nós trabalhamos depois. Eu imagino que o fato do paciente vincular mais com uma ou com a outra, né, como nesse caso que vocês falaram, é um critério para definir na sessão quem é o diretor e quem é o ego, porque ele está dizendo a quem ele quer receber o comando, né? Isso é uma hipótese que pode ser verificada ou não? Não tem nada a ver? Super a ver, super a ver. E a gente respeita. A gente respeita o cliente e a gente só vai fazer uma intervenção de interpolação, por exemplo, se a gente achar muito necessário, até se estiver seguro. A gente nunca esquece disso. Ele está seguro? Ele está bem? Ele construiu já um caminho? Construiu. Aí tudo bem, você pode tirar da conserva ali, né? Mexer com a conserva. Mas enquanto ele está buscando esse apoio e essa referência, a gente deixa ele na referência. Às vezes, tem um cliente atualmente que ele tem a direção 100% para a Érica. Parece que eu não estou existindo ali. Esse cliente está conosco há 30 dias, né? Ele já teve com a gente 4 sessões. Então, a Érica está na direção, né? E vamos ver aí como é que vai rolar aí o futuro, né? Mas a gente entende que se ele está indo no consultório com 2 profissionais, é porque, de uma certa forma, tem aí uma tele, tem aí algo que alimenta essas idas, né? E interessante, assim, enquanto unidade funcional, olha a importância da gente estar no processo terapêutico nosso e a importância de entender que nós estamos num processo de atendimento para o outro. O que o outro traz não necessariamente tem a ver comigo ou com a Sirlene. Não tem. Nós somos o objeto que ele traz, o sentimento e as emoções com que ele se relaciona no mundo. Olha a oportunidade de cuidado com essa pessoa junto ao psicodrama. Então, essa pessoa traz para o setting terapêutico como ela se relaciona. Então, ela já vem com uma imagem de preferência de liderança e eu assumo esse papel nesse pedido dele para entender que pedido é esse, desculpa, e buscar intervenções com que ajude ele no processo de crescimento. Segundo dos papéis, ele vai sair do eu e para o eu-tu. Né? Nós vamos tentando trabalhar ali algo que ele consiga andar sozinho também. Não precisa de alguém que esteja sempre cuidando, porque a intenção de referência, quando alguém cola só numa pessoa, o pedido é esse, cuide de mim. Uhum. É interessante. Oi, estão me ouvindo? Sim, Nívia. Nívia Mara. Que congelou aqui. Essa coisa da unidade funcional, do atender com duplas de terapeutas, né? Ela já é há muito tempo utilizada no trabalho com casais em família, na abordagem sistêmica, né? E, inclusive, assim, hoje eles já estão trabalhando não só com a dupla de terapeutas, que é coterapia, né? Que chama, não chama unidade funcional, chama coterapia, e mais a equipe reflexiva. Essa equipe reflexiva hoje, ela está sendo colocada dentro, no horário, no mesmo momento da sessão. Ela é composta de 2, 3 pessoas que assistem à sessão, né? Mas são 3 terapeutas. Na verdade, a família ou o casal ficam sendo atendido na mesma hora por 5 terapeutas, sendo que 2 na direção de coterapia e os 3 eles assistem. E chega um determinado momento, já finalizando, os coterapeutas, um deles, né, se volta para a equipe reflexiva e pede as opiniões que eles vão compartilhar com o terapeuta, mas eles não vão falar com a família. E quando eles fazem isso, aí você elabora toda
a devolutiva da sistêmica. Aí tem os passos, né, também, para dar continuidade e finalizar a sessão. Mas isso já, a ideia da coterapia na família era exatamente para que você não fosse pego pelo fenômeno da transferência, para que você, né, o outro está ali, ele te resgata em algum momento, né? Você, por exemplo, agora o que é mais interessante? É porque a gente, às vezes, esquece que quando está trabalhando individual, isso também pode acontecer, né? A gente simplesmente parece que ignora o fato que isso não acontece só no atendimento de casal e família. Isso tem muita chance, inclusive até maior, de acontecer no individual, né? Entende? Então, o que é bacana é isso, é uma cultura, é uma cultura que precisa ser melhor desenvolvida aqui no Brasil, mas que fora já é muito, não é muito normal atender de um só, ter só um terapeuta, vamos dizer assim, não é muito comum, né? Nem normal, né? Para a gente aqui é ainda novo. Era só isso. Obrigada pela contribuição, Lívia. E é muito interessante você estar trazendo, assim, quando a gente estuda, a gente fala muito, Moreno pensava em grupos, né? Em pessoas, como que é difícil da gente pensar em estar sozinho o tempo inteiro, como a gente foi criando esse hábito do isolamento, né? Chega até o vírus e isola também. E essa cultura de fazer junto, de aprender a trabalhar junto, de ter um diálogo aberto, de conversar a respeito disso, o quanto isso é construtivo para os clientes, é muito construtivo. Eu estudei alguma coisa da terapia familiar esses tempos, mas um pouco assim, mas eu vi umas coisas super bacanas que ajudou muito no consultório, até mandei para essa cliente nossa com relação à família, mandei um texto lá da Cláudia, esqueci o nome, que fala sobre essa questão de eleger o bode expiatório, das relações que surgem e que, às vezes, sozinho é muito difícil mesmo da gente abordar uma ampliação de cenário, que nem diz a Gestalt, né? Olhar essa... O Moreno também olhava para um sistema, né? E o Moreno também olhava para grupos, né? Ele olhou para como funcionavam as relações em grupo. Quem é meu grupo? Por isso que a gente está fazendo trabalhando em fazer o diagnóstico em cima do átomo social, em cima da questão sociométrica. Que é incrível, né? Que é incrível essa coisa de você olhar, né, pro átomo, olhar para a sociometria dessa pessoa. Sim, muito legal. É incrível. Parece que a gente está falando do óbvio, mas a gente não olha para isso. Né? A gente não olha. É mais difícil mesmo. Muito preso, né, na questão do que eu estou trazendo, o que eu estou falando agora, né? A gente às vezes fica muito preso nisso. A gente meninas, não pode falar também. E é assim, né? O psicodrama, uma vez eu assisti uma aula, quando eu estava fazendo minha formação, e eu nunca esqueci do professor Olinda, ele é professor da Universidade Federal daqui. Ele não é psicodramaticista, mas ele é filósofo e psicólogo. E ele foi dar uma aula lá e ele fez a seguinte afirmação: o psicodrama ele consegue ser ao mesmo tempo humanista, sistêmico e fenomenológico. Lindo, né? Adorei. Eu nunca esqueci isso, porque é isso, né? Tem uma amiga minha que disse que eu tô ficando doida, que eu vejo psicodrama em tudo, né? Que eu fiz a formação em abordagem sistêmica e atualmente estou concluindo. Eu fiz a minha primeira pós-graduação foi em abordagem sistêmica e agora recente eu estou terminando uma de casal e família, né? Também na sistêmica. E assim, tudo que eu olho, quando você falou aí, sabe, Érica, né? Érica? Moreno olha para o sistema, Moreno olha para o grupo, Moreno olha para o universo, gente. E só que o psicodrama entrou no Brasil com aquela coisa o peso da nossa bandeira da ordem e progresso. Então, vamos curar. Curar o quê, gente? Vamos criar, né? E você não está só. E foi muito na parte da psicoterapia mais individual mesmo que ele se firmou.
aqui no Brasil. Mas nunca foi a intenção de Moreno, né? Sim. A intenção dele era de... Como é a frase lá do Quem Sobreviverá? Como é que ele colocava? Que nenhum projeto terapêutico pode visar menos que a transformação do mundo. Só isso, né? Bem pouquinho. A gente agradece muito esse espaço, né, da Amanda aí, com esse grupo, o quanto tem surgido espaços online aí de trabalho, eu acho muito bacana, assim, acho que é um fortalecimento daquilo que a gente acredita muito. A gente acredita muito no psicodrama, muito. Acredito muito nessa ciência das relações, muito no que o Moreno trabalha. O método, para nós, assim, é fantástico. Usar o aquecimento inespecífico para tirar da conserva, para mim, é muito legal. E usar jogos para fazer emergir os sistemas internos, nossa, é muito, muito rico, gente, muito. E a gente não pode esquecer também de falar sobre a tele, né? O quanto que a tele influencia, rege todo o nosso trabalho, né? A gente acredita que desde o momento em que o cliente nos escolhe, mesmo não nos conhecendo, tem aí a tele, né? A tele regendo essa escolha, mesmo que esse cliente não nos conheça, né? Uma escolha enquanto sociometria e uma tele enquanto afeto. Meninas, e agora nesses momentos de psicoterapia online, de isolamento social, vocês estão atendendo online? E se sim, como é que atendem online em unidade funcional? Se é que acontece? A gente entende, né, que está sendo aprendizagem para todos. Quando nós perguntamos aos clientes o que eles queriam, né, se eles queriam experimentar com a gente a psicoterapia online, somente um não topou. Esse um preferiu nos aguardar na presencial. Então, a gente tem atendido os clientes online e a gente tem feito cursos, né? E a gente tem experimentado, como a maioria, eu acredito, e tem dado certo, sabe? A gente tem hoje um vínculo, né, com quem nós já atendíamos essas pessoas antes, então não teve nenhum tipo de estranhamento por parte dos clientes, né? Tem 3 clientes novos. É interessante você perguntar assim, porque o que acontece? A gente é tão conservado, né? Que nem diz o Moreno, a gente tem uma conserva, tira e põe outra, né? Que bom que a gente tira, né? Mas a gente acaba construindo outras, né? O atendimento online e o presencial, ele vem com a questão física, corporal, a gente usa. Mas o Moreno sempre pode usar objetos, a gente não usa almofada, e a gente pede para eles trazerem o que eles tiverem em casa, a gente manda mensagem antes e pede, traga um objeto que tem referência com o que você está sentindo essa semana. Eles trazem o objeto para a cena. Então, assim, a gente está usando a criatividade, a espontaneidade, olhando para cada um, para pedir o que tem uma referência maior que ele, os objetos imaginários, né? A realidade suplementar, a gente não está deixando de usar nada da teoria só porque está online. Eu fiz um curso com a Gabriela Vidal, né, sobre psicodrama online. Fiz também um sobre técnicas. Então, a gente, além da criatividade que a gente procura extrair dentro da gente, né, a gente também está procurando cursos para nos orientar aí também. Porque a gente acredita que daqui para frente essa questão de online vai continuar. Esse não é só um momento de agora. E aí vocês atendem da forma que estão... Aí eu acho que vocês estão no mesmo espaço, né? Vocês atendem no mesmo espaço, no online, ou vocês ficam uma em cada tela? Ficamos uma em cada... No caso, nós atendemos em casa, né? A Érica atende na casa dela e eu idem, né? A gente faz uma conexão com o Zoom ou com a câmera do WhatsApp e aí a gente estabelece contato com o cliente. A gente faz separadas. E quando você tem essa curiosidade, Dani, o duplo, né, independente de estar na presencial ou não, ele é possível.
a inversão de papel, né? Você tem um material, pede para o cliente escolher um objeto onde está perto dele, né? Perto dele, e ali você pode fazer aquele objeto, um papel de alguém que esteja no contexto da história do paciente, você consegue fazer inversão. Então, escultura, né? Então, assim, esse manejo, né, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai tomando coragem, né? Por que não coragem? Para fazer outras técnicas, né? A gente vai crescendo, né? Esse menino do desenho, por exemplo, foi tudo online, essa intervenção com a cor, tudo online. Ele fez o desenho, trouxe para a sessão seguinte, e aí a gente trabalhou a questão das escolhas dele, porque é um processo dele, é a questão difícil de escolher, né? Então, dá para trabalhar com muita coisa. Nossa, eu acho que é uma abertura aí também para outros modelos. Eu até estava conversando também essa semana, dizendo que, às vezes, as pessoas falam, mudou o psicodrama. Não mudou nada, o método é o mesmo, está tudo aí. As pessoas, às vezes, usam técnicas diferenciadas. E aí, por exemplo, quando a gente resolve usar uma coisa e chamar de túnel do tempo, é uma técnica, não muda nenhum conceito, nem a ciência, né? Mas utilizam-se novas técnicas, cria-se coisas novas para usar com aquele cliente. A gente também tem uma intuição boa de trabalho, que a gente, às vezes, cria algo no próprio consultório, no dia, no ato em si. A gente fala, vamos fazer isso, vamos. O Wesley está perguntando sobre se o valor da sessão é cobrado em dobro. Não, não é cobrado em dobro, tá? A gente não considera, por sermos em duas profissionais, serem valores em dobro. O valor é como se fôssemos uma vez, uma profissional. Valor do CRP para um. É isso, né? Nós estamos com quanto tempo aí, Amanda? Falta 15 para as 7. Estamos na hora, né? Gente, a gente tinha pensado em mandar vocês para a sala em unidade funcional e relatasse um caso, e vocês iam discutir quem vinha com o diretor IEGO e qual a intervenção, mas vai ficar para a próxima, né, Amanda? Porque hoje a gente tem o congresso, que vai fazer, estão trabalhando aí online, não sei se todo mundo está inscrito, vai participar. Mas a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui, compartilhar com vocês o nosso trabalho em unidade funcional. É uma coisa que a gente acha super possível, que nem diz o Agenor lá no livro dele, né? Que é um resgate aí ao trabalho em grupo, né? Também, a trabalhar junto, fazer as nossas escolhas sociométricas, não esquecer que a gente pode, sim, ter muitas afinidades, né? De afeto com as pessoas, e abrir o campo aí para estar junto e trabalhar. Amanda, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada a todos vocês por estarem aqui com a gente. Meninas, a gente agradece. Acho que lá no chat está o resultado, assim, né, do trabalho de vocês. Muita gente comentando, ficando maravilhada com vocês aqui com a gente hoje. E acho que aí, quem sabe, inclusive, pensar em vocês em montar um curso também, porque para que a gente também possa se instrumentalizar, acho que é bacana também que a gente tenha a possibilidade de fazer esse acompanhamento processual, assim, né? Eu quero compartilhar com vocês, assim, é um alívio para o meu coração, a fala de vocês aqui no chat, porque eu tremi nas bases. Nós falamos um pouco sobre a unidade funcional com o Daverson, né? Numa live, foi uma experiência muito gostosa. Foi um incentivo para estarmos aqui hoje. E essa é a segunda vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. Confesso que foram algumas noites sem dormir direito. Agora eu estou muito aliviada. Lembrar que o Daverson fez uma pergunta... O Daverson não, minto. O Wesley fez uma pergunta: qual foi o maior desafio de vocês nessa parceria e nesse processo? Mas vocês já estão falando do maior desafio, né? Sim. A gente, na medida que a gente vai experimentando, a gente realmente vai amadurecendo, sabe? E para mim, né? Estou falando de mim, é um enriquecimento muito grande,
sentir, né, visualizar como eu comecei há uns anos atrás e como eu estou agora nesse momento, né? E assim, é uma parceria com vocês, é uma parceria com a Érica, é uma parceria com o meu supervisor, com o nosso supervisor, com os clientes, né? E eu sinto, assim, uma abertura de mim para mim mesmo, e eu acho que é continuar sendo feliz mesmo. O maior desafio, na verdade, assim, só para clarear, é esse desafio dessa conexão que as pequenas fagulhas que vão surgindo em qualquer relação, que aqui ninguém, né? Todo mundo tem questão de, ir tendo essa relação mais clara possível. Esse é o maior desafio. É ter clareza, confiança, falar o que você sente mesmo. Olha, senti que eu não gostei do que você falou. Não gostei que você fez isso. Porque, às vezes, quem olha assim para nós duas, nossa, mas elas se dão muito bem, elas não brigam. Assim, a gente tem os nossos momentos, sim, de, não digo descer do salto, mas de sermos sinceras, né? Muito sincera. E eu acho que é isso que contribui para que a gente leve adiante o nosso trabalho, com respeito ao nosso cliente. Sim. Uma sinceridade, e entendendo sempre que o que eu digo dela tem a ver comigo, né? Sim. E o que ela diz tem a ver com ela. Ok? Meninas, obrigada mesmo, de coração. A gente se vê aí na abertura do congresso. As nossas portas estão abertas. Obrigada pela generosidade, pelo cuidado, pelo carinho, por estar com a gente nessa época. Obrigada. Obrigada. Nós agradecemos. Só uma coisa que a gente não fechou, nós pedimos inicialmente para cada um pensar em uma pessoa que vocês gostariam de trabalhar, né? Então, a gente deixa aí a reflexão para vocês, depois desse nosso bate-papo, depois da revisão de alguns conceitos, se vocês continuariam com o desejo de querer trabalhar com quem vocês gostaram. Fica aí para reflexão, tá? Gente, muito obrigada. Obrigada. Tá? Beijo a todos. Beijo. Até sexta-feira. Semana que vem vai ter muito especial. Semana que vem é psicodança, né, gente? Vai ser bem especial. Dança do psicodrama. Tá bom. Até mais. Obrigada.